E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Gente, lembrando que nós estamos no capítulo 14, chamado Preparativos. Aqui nós vamos ver que eles vão começar uma viagem para a crosta terrestre. E eles têm que se preparar para isso daí, né? Então eles vão até Aniceto e Aniceto vai conversar com eles a respeito. Vocês devem lembrar que no nosso Lar 2 eles fazem essa viagem até a crosta para cumprir a missão, né? E que eles vão volitando tal. E aqui vai estar muito mais completo, né? Essa missão a qual eles vão para a Terra. Lembrando que no nosso Lar 2 eles vão para resgatar Otávio e fazer com que o centro espírita vá em frente, né? Pois bem, no caso aqui, gente, Otávio aqui já foi resgatado e já está em nosso lar, né? Então vocês veem que é uma outra história, tá bom? Na realidade, o nosso Lar 2 é uma adaptação do livro Os Mensageiros. Não é Os Mensageiros ao pé da letra como está aqui. Então vocês irão ver várias diferenças, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 14, Preparativos. À noite Aniceto veio ver-nos, começou a dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Então, dá a entender que vai ele, Vicente e André Luiz, para uma missão na crosta, e ambos uma estação semanal de experiência e serviço, quer dizer, eles vão passar uma semana lá. Fiquei radiante. Muita vez regressara ao ninho doméstico, tornara a cidade em que desenvolvera a tarefa última, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Ou seja, quando as vezes em que ele havia ido para a crosta terrestre, ele sempre visitava a família dele, né? E sempre que ele tentava ajudar alguém, ele não conseguia fazer de uma maneira desejável. Por quê? Faltava-lhe, né? Aqui ele deixa bem claro, técnica espiritual. Na realidade é a evolução espiritual suficiente para poder interceder, né? Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando-me. Então vocês veem, gente, que André Luiz pensou nisso e Aniceto captou o pensamento dele. Porque na espiritualidade nós não conseguimos esconder nada de ninguém. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física, face indispensável
identificar as causas. O que ele quer dizer, gente? Que André Luiz, ele tinha realmente a capacidade dele limitada. Então, ele via o mendigo, mas ele via só miséria. Ele não conseguia ver o que levou o mendigo a estar naquela situação. Mesma coisa na doença, né? Ele via a pessoa doente, mas o que levou a pessoa a ficar doente, né? Então é isso que Aniceto está dizendo, e que a evolução espiritual de cada um lhe permitiria ver esse tipo de coisa. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhes abrilhantam os caminhos. Gente, então vamos com calma aqui, porque ele fala uma série de coisas que a oração traz, mas que nós devemos fazer extremamente conscientes. Então ele falou para André Luiz e Vicente que eles não têm a percepção espiritual suficiente para certas situações. E para a missão que eles vão precisar dessa percepção. Então, Aniceto vai enviá-los ao chamado Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. O que é isso daí, gente? Mais para frente a gente vai ver, acho que no próximo capítulo, não lembro. Esse Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções faz com que as pessoas aguçem a parte mental, aguçem o pensamento, que a percepção espiritual deles seja aumentada, tá bom? De que maneira, eu não faço nem ideia, né? Mas é esse tipo de coisa que Aniceto está pedindo para Vicente e o André Luiz estarem presentes, que fica no centro dos mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Então, o necessário melhoramento da visão. Então, quer dizer, essa visão espiritual deles vai ser amplificada, tá bom? Peço-lhes, todavia, receber semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime, e, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência, ou seja, que vocês orem para que vocês tenham o merecimento daquilo que vocês vão receber. E não como nós fazemos na Terra, como muitos fazem na Terra, pedindo em oração benefícios próprios, ou então orando como se fosse o fanático ora. O fanático ora, mas no sentimento do fundo do coração dele não existe nada, entendeu? Então é isso que Aniceto está asseverando para eles, né? Que está os prevenindo. Vocês orem, mas orem com o amor de Deus no coração.
e sem fanatismo e sem alguma coisa de egoísmo para que a coisa esteja ajudando você, e sim pensando no amor de Deus. Diante de nobre autoridade e aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Então, gente, veja bem, eles já foram lá, já dormiram um pouquinho, estavam loucos, já foram lá para o gabinete do auxílio magnético de percepções, passar por um aparelho que iria melhorar essa percepção espiritual deles. E a coisa é tão complicada que nem André Luiz soube explicar para a gente o que era. Olha só, tanto é que ele fala assim, os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Quer dizer, nem ele sabia o que tinha acontecido com ele. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentimentos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperávamos-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Então, Aniceto, né? Aqui, muito engraçado. Então, para a viagem que eles fizeram, André Luiz percebe, né? Que a gente nós não vamos viajar, fazer essa viagem do nosso lar, como os viajantes terrestres, que geralmente saem carregados de matalotagem, quer dizer, de malas e volumes diversos, né? Sempre quando a gente vai viajar, a gente sempre está com mochila, mala, e então André Luiz até usa de uma maneira engraçada para explicar. A gente vai se ausentar de nosso lar, mas a gente não está levando nada conosco, né? Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas e embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Olha olha a diferença para a gente, minha gente. A bagagem, Aniceto fala, toda a nossa bagagem é a do coração. Devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Ele até menciona, alguns companheiros presentes deram muitas risadas. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então,
Aniceto deixou alguns já com algumas funções pré-determinadas. Ele ia bater e voltar todo dia, porque Aniceto, na realidade, gente, Aniceto não precisava volitar, como está no Nosso Lar 2. Aniceto, pelo pensamento, ele iria facilmente de Nosso Lar para a crosta terrestre. Mas como ele estava indo com o Vicente e com o André Luiz, que não tinham essa capacidade, então eles foram volitando, vocês vão ver aqui. Despedimos-nos dos camaradas da luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Gente, lembrando que aqui, logo depois que o Vicente e o André Luiz saíram daquele aparelho, né? Do aparelho magnético, né? Que ele fala aqui que a princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos, quer dizer, o processo que ele e Vicente passou fez com que o processo, a audição e visão deles ficassem ampliados. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos, e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente. Pois não sabia? As regiões inferiores entre o nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Então, olha a explicação que Aniceto dá. Entre nosso lar, que eles estão, e a crosta terrestre, nesse meio, né, existem caminhos tortuosos aos quais pessoas em missão, espíritos em missão como eles, e espíritos que vão para a reencarnação precisam passar. E esses caminhos são muito perigosos em tentações e são muitos, o magnetismo muito inferior. E que quando alguém vai reencarnar, não pode estar passando por esse tipo de período, por essa perturbação que vai influenciar na hora que ele for reencarnar, na hora até ele nascer, entendeu? Então, os que estão como reencarnantes não passam por aqueles caminhos. E se passam por aqueles caminhos, eles têm uma proteção extra para que o magnetismo inferior daquele caminho que eles vão fazer não influencie o espírito reencarnante. Olha que coisa complexa. Aqui ele ainda fala no final, né? Como nós estamos numa expedição, né, de aprendizado e experiência, nós não podemos nos poupar de passar por isso, né? Então, eles vão lá por esses caminhos tortuosos que ele está falando, né? Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o vão
que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-os firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Fim do 14º capítulo. Gente, aqui agora, olha que bacana, a partir do 15º capítulo, nós vamos ver qual vai ser essa missão, né? Agora eles já começaram a volitar. Então, esse último parágrafo é muito bacana para a gente refletir. Vamos lá. Então, o Aniceto faz a seguinte comparação a respeito daquele caminho que eles vão pegar. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe um vão que oferece o transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Então, o que Aniceto quis dizer? Por onde eles vão, existem aqueles que conseguem passar pelo pensamento, como o caso de Aniceto, que não precisa passar por esse caminho tortuoso, enquanto outros têm que tentar nadar com alguma canoa, com algum barco, que vai passar por muito mais perigos, né? Ele quis fazer essa comparação dessa evolução espiritual de cada um. Aniceto em si tem a possibilidade de, pelo pensamento, atravessar. Eles já não conseguem. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Ou seja, Aniceto se rebaixaria, ao mesmo nível de Vicente e de André Luiz, para fazer juntos essa caminhada, sendo que ele poderia simplesmente, pela força do pensamento, ir, mas não, ele se humilharia, né? Vamos dizer assim, se rebaixaria ao mesmo patamar de André Luiz e Vicente. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada a estes grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, contudo permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Então, gente, vamos lembrar então de uma passagem, né? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha, que eu consegui lembrar. No caso, o humilha, que está querendo dizer aqui, é que Aniceto está se humilhando, se tornando, se rebaixando, para que Vicente e André Luiz não se sintam mal com relação a essa viagem à crosta. Maravilhoso, né, gente?
Cada vez eu fico mais empolgado em ler. Bom, então no próximo vídeo, gente, nós veremos o que será que vai ser essa missão, o que eles vão fazer nessa missão. O livro está empolgante e o próximo episódio a gente vai estar vendo essa missão, essa viagem que eles vão fazer e o que vai acontecer no desenrolar dessa viagem, tá bom? Lembrando vocês, vão lá, curtam, participem do canal, compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, ok? Lembrando também que, como eu não edito o vídeo, todos os erros meus de leitura, alguma parada que eu dou, às vezes eu esqueço um termo e fico buzz, né? Então, tá tudo aí no vídeo, tá? Então, gente, vou dar uma de novela aqui, né? A seguir cenas dos próximos episódios. Pena que eu não posso fazer isso. Mas vamos lá no próximo episódio saber que missão é essa e como é que André Luiz e Vicente vão se virar perante os percalços que vão surgir nessa missão. Um abraço e até a próxima.